Deuteronômio 18, em nome de Jesus. Todos encontraram? Nós vamos lá, irmãos, no versículo, vamos ler do 1 até o 4. Eu quero, na verdade, estar atento no versículo 4. Amém? Diz assim, Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes, levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhe é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como ele mesmo lhes prometeu. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja gado ou rebanho, devem dar ao sacerdote a espádua, as queixadas e o estômago. Verso 4. Vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, na Tua presença estamos nesta hora, nós queremos Te louvar, Te agradecer, porque estamos aqui, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, Teu Filho. Pedimos a Tua bênção, meu Pai, sobre cada um que aqui está. Abençoe a Tua igreja, abençoa Teus filhos. Fala conosco, ó Pai, por intermédio da Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Antes de você tomar assento, vira para alguém e diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. É bom você ser boca de Deus para alguém, né, irmãos? Vira para alguém e diga: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Amém, irmãos? Deus tem bênção para cada um de nós aqui hoje. Pode tomar assento em nome de Jesus. Irmão, nós vamos meditar aqui na palavra de Deus nesta noite, que é uma palavra bem objetiva que eu quero trazer, porque hoje é o culto das primícias, é onde eu e você temos a oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus hoje, para nós prestarmos o nosso culto ao Senhor. Hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de nós estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo, para glorificá-lo na beleza da sua santidade. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus preparou uma bênção para cada um de nós aqui hoje, em nome de Jesus. Esse é um culto muito importante para a vida da igreja. Esse é um culto muito importante para cada um de nós que estamos aqui, porque nós estamos aqui, irmãos, trazendo aos pés de Deus a nossa primícia, e é muito importante para mim e para você, como igreja do Senhor Jesus, nós darmos a Deus esta prioridade chamada primícia. E eu quero falar aqui, dentro desse texto, porque está falando aqui no versículo 4, que vocês devem dar-lhes as primícias do cereal, do vinho e do azeite, e as primícias da tosquia das ovelhas. Então, aqui está falando de 3 áreas na vida. Primeiro, está falando do cereal, que fala da provisão de Deus no dia a dia na nossa vida. É a provisão que Deus vai trazer para você, quando você entende acerca da primícia. Segundo, ele fala de vinho. Vinho na Bíblia fala de alegria. Então, quando nós apresentamos ao Senhor o quê? A nossa alegria. Quando nós colocamos diante de Deus, para que Ele seja, a nossa verdadeira alegria. E fala também do azeite, que é o quê? A presença do Espírito Santo em nossas vidas. Todos os dias, o Espírito Santo, ele está presente em nossas vidas, em nossos corações. Porém, hoje eu quero falar também de 3 coisas importantes relacionado à primícia na minha vida e na sua vida. Primeiro, eu quero falar sobre o tempo.
Segundo, eu quero falar sobre talentos. E terceiro, eu quero falar sobre decisões. Repita comigo: primeiro, tempo. Segundo, talento. Terceiro, decisões. Eu quero que você fique com a sua Bíblia na mão, porque você vai folhear a Bíblia aqui hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você vai folhear. Se você trouxe caneta, vai anotar aí, porque Bíblia é para ser anotado, Bíblia é para ser riscada, irmão. Eu já falei para vocês que lá na minha casa eu tenho 4 Bíblias já, que já estão lá só para mim, como fonte de pesquisa, como fonte, né, de alguma coisa que eu preciso. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é a primícia no tempo. Essa primícia no tempo fala da agenda de Deus. O tempo é o nosso recurso mais escasso e valioso. Dar a Deus as primícias do tempo é reconhecer que nossos dias estão nas mãos dele. Primeiro, eu quero que você saiba que as primícias no tempo é um fundamento bíblico. A Bíblia fala lá no livro de Salmo, no Salmo de número 122, e no versículo de número 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E segundo ponto, que as primícias como tempo é um fundamento bíblico, porque lá no Salmo de número 90 e no versículo de número 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, quando nós entendemos, irmãos, a importância de nós darmos, irmãos, o nosso tempo ao Senhor, quando nós entendemos, irmãos, que é importante eu e você darmos o tempo para Deus, nós somos abençoados. E outra coisa importante também, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35, está dizendo que Jesus, ele começava o dia como pai, como a Luciana ouviu uma pastora dizendo que começava o dia orando. Lá em Marcos, no capítulo 1 e no versículo 35, fala que Jesus começava o dia com o Pai, e diz a palavra de Deus: tendo se levantado muito, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então Jesus começava o seu dia em oração. Começar o dia com oração e leitura da palavra é entregar a primícia das horas, é consagrar o dia antes que as demandas do mundo ocupem a nossa mente. Então, quando eu, irmãos, coloco a minha vida, quando eu priorizo o meu tempo para colocar o Senhor em prioridade, nós entendemos, irmãos, que tudo isso vai gerar bênção para a minha vida e para a sua vida. Lá em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 14 diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então Tiago está dizendo aqui, irmãos, que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas quando eu dobro o meu joelho pela manhã, quando eu priorizo Deus na minha manhã, Ele toma a direção de todo dia e a bênção de Deus vem sobre nós. Remindo o tempo com Deus também é um investimento. Repita comigo: o tempo com Deus é um investimento. Vira para alguém e diga: irmão, quando você separa a sua vida para Deus,
você está investindo seu tempo para o Senhor. Remindo o tempo. Remir significa resgatar, é tirar o tempo das coisas banais e consagrá-los ao que é eterno. Efésios capítulo de número 5, e no versículo 15 e no versículo 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aleluia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 5 diz: sejam sábios no procedimento para com os que de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então, quando eu, irmãos, faço com que Deus tenha prioridade no meu tempo, eu quero dizer que este tempo, quando você tira um tempo para fazer a obra de Deus, quando você tira o tempo, até mesmo, irmãos, para evangelizar, quando você tira o tempo, até mesmo para falar para alguém do amor de Deus, eu quero que você saiba que este tempo é como um investimento que está sendo feito no reino espiritual. Quando você sai do conforto da sua casa e você vem para a casa de Deus, você está fazendo um investimento no mundo espiritual. Deus está abençoando a sua igreja aqui nesta noite. Quem crê, diga glória a Deus. Outro ponto que eu quero destacar que Deus, Ele, como o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. Por quê? Porque Ele é o alfa. O que significa a palavra alfa? A palavra alfa significa princípio, e Ele é também, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. A palavra alfa é princípio e a palavra ômega significa fim. Então Deus, Ele é dono do tempo. Deus pode estar lá neste exato momento, em Gênesis capítulo 1, porque Ele é dono do tempo. Ele vai lá no passado, Ele vai no futuro. Deus não está preso ao tempo como eu e você estamos, mas Deus, Ele é dono do tempo. Aleluia. Ele, como dono do tempo, Ele também rege as estações. Quando entregamos as primícias do tempo, descansamos no fato de que Ele controla o calendário. Olha o que diz em Eclesiastes, no capítulo 3 e no verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você está aqui nesta noite, sabe por quê? Porque chegou o tempo de Deus abençoar a sua vida. Deus está liberando nesta noite uma grande bênção para a sua vida. Deus está liberando nesta noite, como Eclesiastes diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus. E eu creio que Deus está abençoando a igreja aqui nesta noite. Quem crê, glorifique ao nome de Jesus. Segundo, em Salmo de número 31 e no versículo de número 15 diz: nas tuas mãos estão os meus tempos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que chegou o tempo da igreja cantar, chegou o tempo de você exaltar ao nome de Jesus Cristo. Quem crê que Deus tem poder para fazer isso na nossa vida? Então, quando você prioriza Deus como Senhor da sua vida, quando você separa um tempo para Deus, você está fazendo um grande investimento no reino espiritual. Eu posso fazer um pedido? Diga para o teu irmão assim: você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Fala para ele: é tempo de Deus abençoar a sua vida. Outro ponto: primícias nos talentos.
servir com o melhor. O meu talento, irmãos, eu gosto sempre de refrisar isso. O talento que nos foi dado, o talento que Deus deu para mim e o talento que Deus deu para você. Irmãos, presta atenção o que eu vou dizer aqui. Ninguém na terra nasce sem talento. Quem me ouve, diga amém. Então repita, ninguém que nasce sem talento. Olha para o seu irmão, diga para ele, antes de você aceitar Jesus, o Senhor já colocou talentos na sua vida. Todos nós nascemos com talento. Eu sempre gosto de citar o exemplo daquela pessoa que canta. O Senhor deu a voz para ele, para quê? Para ele louvar. Mas como ele às vezes ou se afastou do Senhor, ou não teve o privilégio de conhecer Jesus, ele vai cantar outras canções. Então isso é um talento. Aquela pessoa que ela tem poder de convencimento quando ela fala, porque quando ela nasceu, Deus já deu para ela o dom de convencimento. E quando ela vem para a obra de Deus, quando ela aceita Jesus, ela usa esse talento para quê? Para proclamar a palavra de Deus. A Bíblia também fala, irmãos, do dom de misericórdia. Você sabe o que é o dom de misericórdia? O dom de misericórdia é aquela pessoa, irmãos, que exerce amor. Você já viu aquelas pessoas que ela não recebeu Jesus, mas ela às vezes ela leva comida para o mendigo na rua? Tem gente, irmãos, que ela exerce esse dom de uma forma tão descontrolada, que ela chega a levar mendigo para dentro de casa para cuidar. A minha esposa conta uma experiência que ela teve quando ela era criança, que ela pegava os cachorros da rua, levava tudo para casa dela, irmão, e chegava lá, tinha uma montoeira de cachorro, que ela pegava comida e dava para os cachorros comer. A vez ela contou para mim que uma vez pegou um mendigo na rua, levou para casa dela, a mãe dela perguntou, o que é isso, Maria? Ela, não, é que esse homem está com fome, eu falei para ele que tinha comida aqui em casa. Então, irmãos, isso aí é dom de misericórdia, é dom do amor. Aí quando a pessoa vem para Jesus, o que ela faz? Ela cumpre Coríntios capítulo 13, ela exerce dentro da casa de Deus o amor, porque eu sempre falo, irmãos, apenas 3 dons serão eternos. Repita comigo, 3 dons, eles são eternos. Ele vai acompanhar eu e você na eternidade. Apenas 3 dons são eternos. Primeiro dom é o dom da fé. Paulo diz o quê? Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então a fé é eterna. Segundo dom é o dom de louvor. A Bíblia fala que no céu é um lugar de louvores e altos louvores. A igreja vai cantar no grande coral da eternidade. Aleluia, você pode falar, mas lá no céu você vai cantar no grande coral da eternidade. Quem pode adorar Jesus nessa noite? Vira para alguém e fala, irmão, continua cantando. Eu não sei cantar, mas continua cantando, porque o segundo dom é o dom do louvor. Aqui é só um ensaio, irmão. Quando as mulheres virtuosas vêm cantar aqui na frente, elas só estão ensaiando, irmãos, porque lá no céu nós vamos cantar no grande coral da eternidade. E o terceiro dom é o dom do amor. Paulo diz assim, tudo vai passar, as línguas cessarão, os sinais e prodígios cessarão, mas o amor,
Ele é eterno, porque o céu é lugar de amor, aleluia. Lá não vai ter mais sofrimento, lá não vai ter mais depressão, lá não vai ter mais ansiedade, lá não vai ter mais tristeza, lá haverá só alegria, lá haverá só sentimento de amor, glória a Deus. Quem pode adorar Jesus nesta noite, aleluia. Nossos dons e habilidades não são para a nossa glória pessoal, mas ferramentas para o reino de Deus. Colossenses capítulo de número 3 e verso 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Fazei de quê? Fazei de quê? Como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você faz, irmãos, eu sempre tenho dito isso aqui na igreja, irmão, pode ser catar um papel dentro da igreja, se você fizer para glorificar a Deus, catando papel dentro da igreja, Deus vai fazer você prosperar. Não adianta só eu querer dizer, eu sou pastor, todo inchado, todo cheio de si, se não fizer para glorificar Deus. A Bíblia fala que todo trabalho, todos aqueles que trabalham na obra de Deus, a nossa obra será colocada no fogo, aleluia, e será provada. Se ela for palha, ela vai perecer e vai tornar-se em cinza, mas se for uma obra feita com amor, ela vai ser aprovada por Deus, aleluia. Então Colossenses capítulo 3 e verso 23 diz: tudo quanto fizer, faça de todo o coração para glorificar a Deus. Quem veio aqui para glorificar Jesus nesta noite? Na construção do tabernáculo, Deus chamou artesãos para darem o seu melhor. Êxodo capítulo 35 e do verso 30 ao 35 diz que eles não deram o que sobrava de sua criatividade, mas a essência do seu talento. Irmãos, Deus não quer nossa sobra, Deus não quer de qualquer jeito, Deus quer que eu use o meu talento e apresente para Ele o meu melhor. Quem tem o melhor para dar para Deus aqui nesta noite? Use seu dom, seja para cantar, seja para ensinar, seja para sua hospitalidade, seja para dirigir culto, seja para cantar aqui, para louvar Jesus com as mulheres virtuosas, primeiro para servir ao próximo e à igreja, antes de usá-lo apenas para ganho pessoal. Quem veio aqui para adorar a Deus e fazer o seu melhor para Jesus? Levante a mão e diga: Senhor, eu estou aqui nesta noite, porque eu quero que os meus dons, que os meus talentos, seja para glorificar o teu nome na minha vida. O princípio das primícias ensina que o que recebemos deve gerar fruto para o Senhor. Mateus capítulo 25, o versículo 20 e o versículo 21 diz assim: o que receberá 5 talentos trouxe outros 5. Disse o Senhor: bem está, servo bom e fiel. Porque nesta parábola está falando da multiplicação de talento. Irmão, você tem talento, você tem dom de Deus, não enterra ele não. Ai, pastor, eu tenho vergonha. Isso não é desculpa para o reino. O talento que Deus te deu, ele deve ser multiplicado. O talento que Deus colocou nas suas mãos, ele tem que ser multiplicado. Lucas capítulo 12, verso 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então eu não posso
fazer o que aquele servo mau fez. O servo mau, ele enterrou o talento. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão enterrando o talento? E sabe qual é a maior desculpa aqui? Ah, não, pastor, é porque fulano me olhou torto. Irmão, deixa ficar vesgo. Não, pastor, porque quando eu cheguei ali, as irmãs estavam conversando, e quando eu cheguei perto, elas pararam de conversar. Não, pastor, é porque eu, não estou me sentindo bem. Não, irmão, você não tem que se sentir bem, não. Você tem que fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque eu sempre falo uma coisa, irmãos, o diabo não quer que você faça nada no reino. O diabo quer que você entre e saia da igreja e você não multiplique, não produza nada. Quando essas santas de Deus começaram a louvar, era uma brigaiada, irmão, eu não vou, eu não quero, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. E vocês estão fazendo tão lindo para Jesus, irmãos. Porque a obra de Deus é assim, irmãos. A primeira vez que eu peguei o microfone, escuta isso. Primeira vez que eu peguei o microfone, eu tremi igual para verde, irmão. Ai, meu Deus do céu. A minha garganta travou, irmão. Faltou saliva na minha boca. Irmão, minha garganta secou. O coração batia assim. A minha perna tremeu, irmãos. O microfone ficava assim, ó. Pensa numa agonia. A minha pastora na época, o Senhor já recolheu ela, a pastora Antonieta Rosa, dirigia a congregação Porta das Ovelhas, no Largo do Bicão, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Ela me ganhou para Jesus. Ela era minha mãe na fé. E ela falou: vem cá, Erque. Irmãos, eu estava de bermudão. Eu tinha recém cortado, porque eu tinha um cabelão na costa. E eu idolatrava demais o meu cabelo. Pensa numa idolatria que eu tinha no meu cabelo, irmão. Cabelão na costa, cacheado, aquela coisa mais bonita. E a primeira coisa que... hoje é normal na igreja, mas naquela época não era normal. Eu idolatrava o meu cabelo. E eu lembro que eu passei em frente a um espelho. Quando eu olhei no espelho, eu vi um capeta, irmão, no meu cabelo. Irmão, você não precisa falar para ninguém tirar nada. Deixa ele em paz, porque quem vai tirar é Deus. Não fica perturbando ninguém. Deixa, irmão. Você só vai fazer uma coisa, isso aqui, ó. Só vai dobrar o joelho e você vai orar. E Deus vai fazer a obra. Irmão, eu cheguei num rapaz lá do salão, e esse rapaz tinha se convertido também. Eu falei para ele: rapaz, corta esse cabelo. Ele cortou meu cabelo. Eu cheguei na igreja, irmão, cabelo cortado. Os irmãos, glória a Deus, aleluia, louvado seja. A irmã Tunita, vem cá, contar o testemunho. Era um lugarzinho no fundo de uma casa, irmãos. E o culto lá lotado, e eu, meu Deus do céu, e eu comecei a falar. Eu falei, irmão, acho que foi 2 minutos, mas parecia que tinha sido 2 horas, irmãos. Mas eu fui lá e falei. Depois fui a segunda, depois fui a terceira, depois fui a quarta, e estou aqui até hoje. Sabe por quê, irmãos? No reino de Deus, ninguém nasce sabendo. Se você enterra o que Deus te deu, irmão, você nunca vai exercer nada com excelência para Deus. Irmão, canta aqui sem intervalo. Irmão, glória a Deus. Você vem aqui na frente, uma está no dó, outra está no ré, outra está no mi, a outra está fazendo mímica com a boca. Mas está aqui, irmão, aleluia. Uma hora vai parar de fazer mímica e vai soltar a voz, e Deus vai ungir a sua voz, e Deus vai aperfeiçoar o talento, e Deus vai te usar, e Deus vai derramar unção, aleluia, porque todo mundo tem talento na presença de Deus. Eu posso fazer um pedido? Coloque a mão sobre alguém e diga para ele: talento não é para enterrar, irmão.
Talento é para exercer. Talento como ferramentas de serviço, dar a Deus as primícias do talento, é usá-lo para abençoar outros antes de buscar o próprio brilho. 1 Pedro 4:10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Levante a mão para glorificar a Deus nesta noite. Exerça o dom que recebeu para servir aos outros. 1 Coríntios 12:7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, aleluia, para glorificar ao nome de Jesus. Outra coisa importante no talento, ele tem que ter a motivação, repita, motivação. Motivação, vira para alguém e diga, irmão, tenha motivação, irmão, no nome de Jesus. Eu não aceito ninguém falar mal das minhas mulheres virtuosas, tá, irmão? Que essas mulheres aqui são diferenciadas, tá? Vocês viram lá, irmão, quem que foi primeiro que viu Jesus ressuscitar? Não foi nenhum cabra macho, não, foi as mulheres. Elas chegaram primeiro, oh glória. E eu sou besta de falar mal das minhas mulheres virtuosas, irmão, sou nada. Foram elas que chegaram, foram as primeiras a chegar lá, irmão. Aleluia, quando Jesus ressuscitou, não tinha nem um cabra macho lá, irmão, estava tudo escondido, mas as mulheres foram lá na sepultura de Jesus, aleluia. E quando Maria Madalena viu Jesus caminhando lá, perguntou se achou que era um jardineiro, e perguntou, onde é, o que você fez com o corpo do nosso Senhor? E Jesus saudou Maria, paz Maria, e ela disse, reconheceu Jesus, disse, Raboni, Raboni, mestre, meu mestre, aleluia. Glória a Deus, vocês são uma bênção na presença de Deus. Quantos podem adorar Jesus? As primícias exigem o melhor da nossa dedicação. Colossenses capítulo 3 e verso 23, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Provérbios 22 e 29, você já viu alguém que faz bem o seu trabalho, ele não servirá diante de reis? Você foi chamado para exercer o seu talento com motivação, irmão. Irmão, tem dia que não dá vontade de vir para a igreja mesmo não, porque a carne não gosta de dar glória a Deus não, irmão. Quem veio aqui para dar glória a Jesus nesta noite? Levante as suas mãos para glorificar Jesus nesta noite. A carne não gosta de dar glória a Jesus, então levante a sua mão para glorificar Jesus. Cada um aqui tem um talento, sabe por quê? Porque quando eu priorizo ao Senhor, Ele coloca a diversidade dos dons. Deus distribui talentos diferentes para que todos dependam um dos outros. Eu sempre falo uma coisa, irmãos, eu preciso de você. Amém, irmãos? Eu preciso de você. Você pode falar isso para o seu irmão? Fala para ele, eu preciso de você. Aleluia. Em Romanos 12, no verso 6 a 8, diz, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Cada um recebeu um talento, um dom de Deus. Você é útil para a obra de Deus, irmãos. Nós completamos uns aos outros. Um tem a cara feia, outro já tem a cara de alegria. Um já dá glória a Deus assim. Glória a Deus. Outro já dá glória a Deus assim. Glória a Deus! Irmão, um já vem para cá e canta bonito, o outro já vem para cá e ora bonito, o outro já vem para cá e limpa a igreja bonito, o outro já vem para cá e profetiza bonito, o outro já vem para cá e lê a Bíblia bonito. Sabe por quê, irmãos? Porque cada um recebeu o talento de acordo com a graça que nos foi dada.
Êxodo capítulo 31, do verso 3, diz: eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. Isso aqui está falando de habilidade. Deus concedeu habilidade para cada um de nós, irmãos. Você tem dom, amém, irmãos? Abre a mão assim e fala: Jesus, eu te agradeço pelos dons, pelos talentos que o Senhor tem me dado. Levante as suas mãos bem alto, fala assim: Espírito Santo, fala mais forte, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu não vou enterrar meus dons, eu não vou enterrar meus talentos, aleluia. Quem pode adorar Jesus nesta noite, glorifica Ele. Deus está derramando talentos na igreja nesta noite, aleluia. Cadê o glória para Jesus nesta noite? Cadê o aleluia para Jesus nesta noite, aleluia? Tempo, talentos e decisões. Escute isso, irmãos. Todos nós temos que entender que quando nós priorizamos a Deus, nós passamos a consultá-lo. Amém? Ouvir Deus primeiro. Ouvir Deus primeiro. Não é ouvir o nosso eu. Não é ouvir o nosso ego. É ouvir Deus primeiro. Acompanhem comigo em Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 3. Provérbios 3, versículo de 5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deixa Deus, irmãos, tomar a direção. Lá em Salmo 37, no versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu tenho que entregar o caminho para Deus. Eu tenho que priorizar ele, irmãos. Outra coisa importante, quando eu priorizo a Deus, eu busco pela sabedoria para decidir com a mente de Deus. Com a mente de Deus. Decisões sábias são aquelas que nascem de uma busca espiritual prévia. Não é chegar, irmão, e fazer pelo impulso. Cuidado com o impulso, irmão. Cuidado com esse tal do impulso. Esse tal do impulso é problema. Eu sei que às vezes a nossa natureza gosta disso, né, irmão? Mas a gente tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Então pede para ele: Senhor, não deixa eu tomar decisões pelo impulso. Porque quando você, irmãos, busca Deus, você vai ter uma prévia espiritual. Olha o que diz Tiago no capítulo 1 e no verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Se você não tem sabedoria, irmão, peça a Deus. Porque sabedoria, deixa eu fazer uma separação aqui, entre sabedoria e maturidade. Sabedoria não tem nada a ver com maturidade, sendo que a sabedoria, né, ela pode somar com a maturidade. Quando você tem maturidade com sabedoria, aí a coisa fica maravilhosa.
Entendeu? A maturidade pode falar da sua vivência do dia a dia, né? Os tempos que já passaram, o seu aprendizado, o que você sofreu lá no passado. Então isso é maturidade, você vai trazendo consigo essas experiências da vida. Então, só que maturidade não tem nada a ver com sabedoria. Eu conheço muita gente que já teve tanta experiência, mas não tem sabedoria. Entendeu? Então, por isso que Tiago diz, olha, aquele que não... Peça a Deus que a todos dá livremente. Quantos querem pedir sabedoria para Deus nesta noite? Aleluia. Outra coisa importante, Provérbios capítulo 16 e verso 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, eu nunca vi alguém apresentar um projeto para Deus e ficar envergonhado, nunca vi. Se você apresentar qualquer projeto para Deus, Deus vai dar direção para você, irmãos. Deus vai te orientar. Deus vai te dar discernimento, Deus vai dar capacidade. Deus vai dando a direção certa que você deve trilhar. Então, a Bíblia está dizendo, consagre ao Senhor tudo que você faz. Você está no seu trabalho? Consagre seu trabalho para o Senhor. Você tem a sua empresa? Consagre sua empresa ao Senhor. Você tem a sua mercadoria? Põe a mão lá, irmão, e consagra para Deus. Ah, pastor, eu estou sentindo que tem um vizinho invejoso. Quem que não tem vizinho invejoso, irmão? Eu acho que eu não tenho, porque de um lado, da frente da minha porta, é uma irmã, ela é missionária da Deus é Amor, e quando ela me vê, pastor, e começa. Que bênção, pastor, eu vi lá os teus vídeos, oh glória. Aí quando eu chego, o outro tem, subir a escada correndo, irmão, porque se me pegar já era. Aí tem outro, quando eu chego na beira da escada, a escada está com a porta aberta, irmão, quando me vê, pastor, eu vi lá, meu Deus, pastor do céu, e começa, irmão, eu chego da igreja, irmão, com com essa mochila, com quase 10 quilos na mochila, e eu tenho que ficar, estou lá, porque eu já fico com a mochila para não ficar, né, parado, porque eu já quero ir para casa, tomar um banho, né, descansar um pouco, e aí fico lá, irmão, mais meia hora, 40 minutos lá, e falo, irmão, é mesmo, irmão, é verdade, irmão, glória a Deus, aleluia, louvado. Isso depois que eu chego em casa, tá, irmão? Depois que eu atravessei lá o condomínio, estou subindo a escada, tem dia que eu olho assim, que a porta está aberta, me perdoa, Jesus, porque, irmão, senhora, aí vai ficar, me pegar. Vamos lá, irmão, para encerrar. A irmã Maria fez eu perder o raciocínio. Perdi, irmão. Amém, irmão. Então vamos lá para encerrar, irmão. Então, irmãos, as decisões, a prudência e o conselho, decisões que honram a Deus, geralmente passam pelo crivo da prudência e de pessoas maduras. Provérbios capítulo 15, verso 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Salmo 119, verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Procure tomar as decisões embaixo da direção de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar nesta hora. Eu quero orar abençoando. Eu quero orar nesta noite abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vou pedir a bênção de Deus para a sua vida nesta noite, porque muitas das vezes, irmãos, tem situações que a gente passa, que a gente não consegue, às vezes, a direção certa.
Mas eu quero que você tenha a direção certa, amém, irmãos? Para Deus te abençoar. Deus, quando falou comigo nessa palavra, o Senhor falou assim: filho, fala para a minha igreja que esta semana será uma semana de direção, para abençoar a sua vida. Você é um guerreiro de Deus. Você é uma guerreira de Jesus. Você é um soldado que Deus levantou. Eu falo aqui, olhando para cada um de vocês. Vocês são pessoas importantes para mim. Porque sem vocês, eu não consigo conduzir essa igreja, irmãos. Você é muito importante para mim, para a pastora Fátima. Você é muito importante para essa obra. Permaneça firme, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu não sei qual é o problema que você tem encarado no seu dia a dia. Mas eu quero orar nesta noite. E se você tem alguma causa difícil, que você precisa de uma oração especial, quero que você venha aqui na frente, dobre o joelho aqui nesse altar. Porque hoje é um culto de primícia. Primícia é colocar no altar a sua causa. Você tem alguma causa específica? Então vem aqui na frente para colocar